Um bom dia e a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Graças a Deus por mais uma manhã para aprendermos mais de Sua poderosa palavra através da Escola Bíblica Dominical. E somos sabedores que não podemos estar nos templos, nas igrejas, porém, temos que usar da ferramenta que temos em nossas mãos para continuar proclamando e ensinando a palavra do Senhor. Amém? A lição que vamos aprender hoje é a lição de número 4, tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Só recapitulando, estamos no segundo trimestre de 2020 e as lições bíblicas desse segundo trimestre, está baseada na epístola ou carta aos Efésios. Amém? E as lições bíblicas têm como título A Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na aula passada aprendemos a respeito da eleição e predestinação, um assunto por demais polêmico, ao qual já desbrava alguns séculos em debates devido diferenças no contexto da doutrina da salvação, da soteriologia. Alguns pontos de vista aí, alguns divergem, né? O calvinismo e o arminianismo, mas enfim, lição de hoje, número 4, a iluminação espiritual do crente, tá? E antes de eu começar a aula, eu peço para que você não esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like, o seu joinha aí na descrição do vídeo. Fazendo assim, você vai estar me ajudando a continuar a proclamar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor e também evangelizar, porque a escola dominical, enquanto ensina, evangeliza, enquanto evangeliza, ela ensina. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir para que Deus venha nos abençoar neste ensino, para que o Espírito dele venha nos iluminar para sabermos a sua vontade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Nesta feita, Senhor, pedir iluminação espiritual em nome de Jesus, para podermos aprender acerca dos assuntos da sua poderosa palavra. Esteja conosco, nos ajudando, nos guiando para a tua glória, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A iluminação espiritual do crente, o textuário diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está em Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe. Está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então, em resumo, em tese, vamos aprender aqui hoje na lição, e creio que não vai tomar muito tempo. Vamos aprender acerca da maturidade do cristão, do crescimento dele na obra de Deus, entender a vocação ao qual ele foi chamado e a sua posição em Cristo. E vamos entender esse poder que Deus exerceu sobre a igreja através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só antes de a gente dar prosseguimento aqui no comentário, na introdução, etc., deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha? Conhecimento é a mesma coisa que sabedoria ou vice-versa? Ou conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra? Só uma nota de rodapé a título de curiosidade e conhecimento. O conhecimento, resumidamente, conhecimento é o ato ou efeito de aprender sobre uma ideia ou noção de alguma coisa. Conhecimento é o ato ou efeito de aprender sobre uma ideia ou noção de alguma coisa. Isso é conhecimento. E sabedoria? Sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento adquirido. Então não adianta você ter conhecimento e não ter sabedoria daquele conhecimento que você adquiriu, ou seja, você não saber desenvolver este conhecimento. Por exemplo, vou contar uma breve ilustração aqui para melhor entendermos sobre isso. Certa feita, um mestre disse a dois discípulos dele. Isso é uma história, tá? Ilustração. Esse mestre disse a dois discípulos: amanhã cedo, ele disse para eles, amanhã cedo coloque 20 feijões nos seus sapatos. 10 em cada sapato. 10 em cada sapato. E o que aconteceu? Eles tinham que subir um alto monte, colocar os 20 feijões, 10 em cada sapato, e eles teriam que subir uma alta montanha. Isso o mestre ordenando aos seus discípulos. E um deles, ao chegar no topo da montanha, sentia muitas dores, e o outro não sentiu dor nenhuma. Mas qual foi a diferença? Que um deles cozinhou os feijões antes de colocar nos seus sapatos. E com certeza ele não ia sentir o desconforto dos feijões machucando seus pés. E o que a gente aprende com isso? Que ambos tiveram conhecimento que tinham que colocar os 20 feijões, 10 em cada sapato. Os dois tiveram conhecimento. Só que um só deles teve a sabedoria de cozinhar os feijões e por isso ele não sentiu as dores que o seu outro companheiro sentiu. Essa é a diferença de ter conhecimento e sabedoria. Às vezes alguém bate no peito, se empolga, às vezes usa até de soberba, às vezes de arrogância, porque tem certo conhecimento, porque é diplomado em tal área e etc, formado nisso, naquilo, mas às vezes por não ter sabedoria, o conhecimento que ela adquiriu e aprendeu não adiantou de nada, porque principalmente lhes faltou humildade. E é isso que Deus quer que a gente venha aprender através do conhecimento que nós temos dele. Ele quer que a gente aprenda a cada dia
a desenvolver este conhecimento e continuar crescendo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele intercede ao Senhor para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento aquilo que nós já aprendemos, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, para que a cada dia a gente venha aprender a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, é constante, todos os dias aprendemos alguma coisa. O crescimento do crente é constante, ele não para de crescer. Todos os dias aprende uma coisa nova, e assim até a volta de Jesus, tá bom? Então, quando você vê alguém muito inflado, né, na sua sabedoria, em cima de um pedestal, dizendo que sabe, na verdade não sabe nada. Na verdade, o que nós sabemos é que nós não sabemos nada. Amém? Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então, primeiro, nessa sentença, que ainda no capítulo 1, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, porque Deus nos escolheu, agradecendo a Ele, engrandecendo o seu nome. Segundo, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina. Entender a grandeza do poder do nosso Deus. Tópico de número 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Item de número 1 no tópico 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo. Amém? O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Paulo está feliz, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor por essas bênçãos espirituais que recebemos através da salvação pela fé em Cristo Jesus. Eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito Santo, que é o penhor dessa nossa herança, é a garantia, tá? Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Em tese, como que nós vamos aprender algo de maneira profunda e detalhada se nós não temos intimidade e nenhum bom relacionamento e comunhão com o autor, o criador deste conhecimento que é Deus? Você pode ler qualquer livro por aí de qualquer um outro escritor que você conheça, mas você vai ler este livro e
só tem um conteúdo, o texto que você está lendo, aquele conhecimento adquirido. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, o interessante disso tudo, a coisa mais importante de termos o conhecimento, o interesse de aprendermos a palavra de Deus, é que o autor está presente. Deus, através do seu Espírito, está presente para nos ajudar e nos auxiliar a compreender esse conhecimento, o Evangelho, a vocação de nossa chamada. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Aleluia. Versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Então, para entendermos a vontade de Deus em sua palavra, precisamos primeiro ter comunhão com Deus e intimidade com Deus, para que Ele venha iluminar o nosso entendimento, para que este conhecimento não venha a ser somente algo teórico, mas também que venha a ser algo prático em nossas vidas diárias. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Para que nós venhamos compreender isso através do Espírito Santo. A esperança da nossa chamada, as riquezas da herança, aquilo que Deus já preparou para nós como filhos de adoção, e a grandeza do poder de Deus agindo na igreja, agindo no corpo de Cristo. Número 2, a esperança da vocação. Vocação nada mais é que chamada, tá ok? E aproveitando já o ensejo, eu quero perguntar para você, você já sabe qual é a sua chamada na obra do Senhor? Você já sabe quais os propósitos que Deus tem na sua vida, na sua obra? Fica aí então a pergunta. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve, a iniciativa por meio da eleição em Cristo, do qual fazemos parte. 2. Chamada abrange serviço e santificação no presente. 3. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Tá? Então, essa chamada, esta vocação em Cristo, essa vocação em Deus, requer pelo menos esses 3 aspectos aí, para que a gente venha entender que Deus chamou pessoas no passado. Vamos ler aqui o texto de 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo, melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Antes. Lembra Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo,
Então já estavam nos planos de Deus, segundo a sua presciência. Deus, com a sua graça preveniente, nos deu a oportunidade, através de sua graça, favor imerecido, que vamos ver mais para frente. E pela fé, cremos que Jesus é o Salvador e que morreu por nós. Por isso, somos vocacionados antes mesmo da fundação do mundo, no passado. Amém? Vamos aqui no item 3 do tópico 1, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, aquilo que é de direito aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Dentro do pacote da salvação, dentro desse plano, está incluído perdão de pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, no futuro. Tá? Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse desta herança, que foi alcançada já. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá? Desde a fundação do mundo. Lembre-se que Deus não vive no tempo que nós vivemos, no tempo Cronos. Deus não mede o tempo por hora, por minutos, por segundos, por dias, por semanas, por meses, por anos. Tá? Deus não mede os tempos assim. Deus é atemporal, ele está fora desse tempo, fora dessa realidade temporal. O tempo de Deus é o Kairos, tá? Deus é eterno e um dos seus atributos é ele é eterno, tá ok? Vamos para o tópico 2. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Falamos sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, a esperança da vocação dos eleitos, o que devemos entender através da iluminação do Espírito Santo e a riqueza, a herança, o que nos está proposto no futuro, a que nos é de direito como filhos por adoção. E agora 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, do poder de Deus. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo, isso é fato. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Claro que o poder de Deus é imensurável, não tem como medir a dimensão do poder de Deus, e Paulo se esforça para tentar, através de uma revelação escriturística, inspirada pelo Espírito Santo, tenta nos mostrar da melhor maneira possível, claro que de maneira resumida, o grande poder de Deus. E ele usa pelo menos 3 palavras gregas para definir dentro dessas 3 palavras 3 significados desse poder que Deus exerce sobre a igreja, tá?
através de Cristo. Primeiro item do tópico 2, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalon, tá? Que na forma adjetivada significa extraordinário, ou seja, o extraordinário poder de Deus. Já a expressão seguinte, megatons, que é grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. Mateus, capítulo 26, versículo 64, diz assim, fazendo menção deste poder que o apóstolo Paulo está dizendo. Mateus capítulo 26, versículo 64. Disse-lhes Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, ou seja, Todo-Poderoso, Deus, tá? O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica, olha, uma das palavras gregas que o apóstolo Paulo usa como poder aqui, esse poder dunamis, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, Este poder dunamis aqui é o poder de Deus através do Espírito de Deus agindo constantemente na igreja, agindo constantemente no corpo de Cristo. É um poder que não para, tá ok? É um poder que gera essa energia, poder de Deus. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que assim somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Item 2. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo usou de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, simbolizando a ideia de poder em atividade, ou seja, Deus não para, Deus não dorme, Deus está ativo, agindo neste momento, no meio da igreja. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, tá? O segundo termo, a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, força, tá? E finalmente, ixos, que indica o poder inerente de Deus, aquilo que vem de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, o que esse poder de Deus traz? Quais são as consequências desse poder grande? Uma das consequências, algumas dessas consequências desse poder, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Então vemos aí esse poder de Deus em ação na ressurreição de Cristo, dentre os mortos, a sua ascensão aos céus, à direita de Deus e a sua elevação acima de todo o domínio, ou seja,
ele tem poder assim, que ele ressuscitou. Ele chega aos discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 18 e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ok? Essas consequências do poder de Deus sobre a vida de Cristo na igreja, tá ok? Terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Item 1, no tópico 3, Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Por que a primícia? Ele é o primeiro. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus Pai. Essa ressurreição de Cristo se deu pelo poder de Deus, o Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, do meio dos mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus, ele é o primeiro. É no requisito dessa ressurreição dentre os mortos. Aí você pode perguntar, mas não teve outras ressurreições na Bíblia? Sim, mas esses que ressuscitaram, como por exemplo o filho da viúva de Naim, o filho daquela mulher do episódio do profeta Eliseu, o Elias, né, melhor dizendo, eles também voltaram a morrer, ressuscitaram, mas morreram. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Essa ressurreição aqui de Cristo foi uma ressurreição gloriosa, tá? Foi uma ressurreição com o corpo glorificado. Ele não tornou a morrer novamente. Ele é o primeiro dessa ressurreição, é a primícia dessa ressurreição. Para quê? Para fazer com que o poder de Deus fosse manifestado através daquilo que ele já tinha planejado para o seu povo, para a sua igreja. É a comprovação da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, é a sua ressurreição. Amém? E através disso, Cristo se faz o exemplo para a igreja. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Mas essa ressurreição para a vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 14, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tá? Se cremos que Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tá ok? E essa é a nossa esperança. E aqueles que, no ato do arrebatamento, aqui está no contexto de arrebatamento, os que ficaram vivos serão transformados e arrebatados. Tá? Primeiro os que dormem, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados e transformados para encontrar Cristo nos ares. Por isso que Cristo é a primícia dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição é a garantia que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também para os salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Amém.
Glória a Deus. Item 2 do tópico 3. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. Pondo-se à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Tá? Salmos de número 110, primeiro versículo, diz assim. Salmo de número 110, o primeiro versículo diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Fazendo menção a essa elevação de Cristo à direita de Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Vamos ler um versículo interessante aqui. Colossenses capítulo 2. Versículo 15. É isso? É isso. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, a morte de Cristo, ele despojou os principados e potestades. Isso aqui faz alusão ao que acontecia na época dos reis, naquelas batalhas medievais, etc. Quando um reino venceu outro, o que perdeu a batalha era despojado, ou seja, os seus bens, suas riquezas eram tomadas e os seus principais eram amarrados, os príncipes, os principais, os de importância, eram amarrados e levados até o reino vencedor. E quando chegavam no reino vencedor, nas terras do reino vencedor, havia um cortejo de exaltação e de vitória, aonde aqueles que haviam perdido a guerra, amarrados, agora humilhados, passavam no meio do cortejo e tinham que passar por esta vergonha. E foi isso que Cristo fez, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Paulo usa essa figura de linguagem aí, essa ilustração para nos fazer entender essa verdade espiritual e aplicação para as nossas vidas, para a gente entender quão importante foi a grandeza da obra da cruz, né? E o que Cristo conquistou. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos fez. Então nós também somos participantes com Cristo. Olha a honra que Deus nos propôs. Olha a oportunidade de honra que Deus nos dá através dessa salvação em Cristo Jesus, pela fé. Que honra que Deus nos dá por sua bondade e misericórdia, coisa que nós não merecíamos, mas pela graça fomos alcançados. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Terceiro item do tópico 3, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo, acima de todo o principado, e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeie. Significa que ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. Tá? O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo,
Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Mateus 16:18, o famoso versículo conhecido da maioria: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode tentar, mas não vai prevalecer, porque quem rege a igreja, quem está no comando da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo, tem todo o poder acima de principados e potestades, tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Qualquer nome que se nomeie não se compara ao grande poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, que a cada dia Deus venha iluminar, venha sim iluminar o nosso entendimento, que Deus nos deu espírito de sabedoria e de revelação, essa iluminação para entendermos a sua vontade, para cada dia crescermos, sermos maduros na obra do Senhor, para entendermos a nossa vocação, o chamado, para entendermos o poder de Cristo e o poder de Deus sobre a igreja, sobre nós, o corpo de Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para todos. Que o poder de Deus, através de Jesus Cristo, venha a ser evidenciado, que você possa ser alcançado por essa obra redentora, salvadora, por bondade e misericórdia, quando nós não merecíamos. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, continue me ajudando. E como você pode me ajudar? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a você. Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse vídeo aqui tem alguma validade, que esse vídeo aqui é bom para continuar subindo aí nos vídeos, para que outras pessoas tenham acesso. Tá ok? Que Deus continue abençoando a cada um, em nome de Jesus Cristo. Não perca o ânimo de aprender a palavra de Deus. Não perca a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Porque essa é a vocação do cristão, continuar crescendo na obra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, para a glória de Deus.